A aula de hoje é sobre estatística. Ok? Então, vamos lá. O que é estatística? Antes de mais nada, deixa eu perguntar, vocês estão vendo a tela do tablet? Está aparecendo para vocês a tela do tablet? Beleza. Então, vamos lá. Então, por definição, o que é estatística, tá? Preparei um textozinho. A estatística é a ciência que faz uso de números para descrever fatos. Na estatística, chamamos dados estatísticos os dados numéricos que nos permitem descrever e avaliar os fatos para fazermos previsões e estimativas ou tomarmos decisões. Os dados estatísticos podem ser representados por meio de tabelas ou gráficos. Essa aula é uma aula introdutória, mas já traz muito elemento interessante, ok? Então tá aí a definição, ok? E beleza. Vamos nos ater ao que é população e o que é amostra. Então, veja bem, vamos distinguir o que é um e o que é outro para a estatística. A população, ela leva em conta o número muito maior de indivíduos para uma pesquisa. E a amostra é aquela parte que é tomada da população, ou seja, da parte maior, que apenas com essa parte vai satisfazer o que eu desejo estudar. Essa é a amostra. Eu tenho duas figuras para vocês aí. Ó. Eu tenho uma figura maior, mostrando uma população, e pegando do lado direito uma parte que eu chamo de amostra. Amostra de quê? Da população. Na prática, vamos dizer o seguinte: digamos que eu queira fazer uma pesquisa a respeito do gosto por futebol lá na escola de vocês mesmo, certo? E eu vou considerar a população sendo toda a escola. Sendo toda a escola. Certo? Então, veja bem, eu quero saber quais os times que os alunos do Conserva Feitosa torcem. Eu quero saber isso. Esse é meu interesse. Quando eu falo quais os alunos do Conserva Feitosa, população, alunos do Conserva Feitosa. Essa é a população, os alunos de lá. Só que eu não vou perguntar de um por um. Eu não vou perguntar a cada um dos alunos. Isso ia me levar muito tempo. Então, o que é que eu faço? Eu pego só uma parte para essa pesquisa. Essa parte de alunos que eu pego, apenas uma parte, eu chamo de amostra. Vou dar um exemplo. Eu quero saber, de fato, quais os times que vocês torcem, lá no Conserva Feitosa. Mas eu não vou pegar todos os alunos. Então, eu pego só o terceiro ano D. O terceiro ano D é uma amostra. Aí se você diz, professor, mas não é fiel fazer isso. Eu digo, não, tudo bem, então vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar, além do terceiro D, eu pego alunos do terceiro E. Então, a amostra ainda continua sendo amostra, só que maior agora. Alunos do terceiro D com o terceiro E. A minha pesquisa pode não ficar tão fiel. A minha pesquisa pode não ficar tão fiel. O que seria mais conveniente? Seria eu pegar alunos, poucos alunos de cada sala, pegar um ou dois ou três,
sei lá, eu vou estipular lá, até 5 alunos de cada sala, para ser mais rápido. Eu pego 5 alunos de cada sala, do turno da manhã, da tarde e da noite. Eu consigo ter uma amostra manhã, tarde e noite. Só alguns alunos, lembrando, alguns. Alguns. Não vou pegar todos. Porque se eu pegar todos, eu estou falando de população. Eu não estou falando de população. Eu quero só uma amostra. Então, se eu pegar alunos de todos os turnos, eu consigo ter uma pesquisa um pouco mais precisa, um pouco mais próximo da realidade. Óbvio que a realidade seria tomada, seria tida se eu pegasse todos os alunos. Entendido aí a diferença do que é a população e do que é a amostra? Vocês conseguem distinguir o que é um e o que é outro, né? Então, vamos avançar. Vou destacar agora o que é frequência absoluta e o que é frequência relativa. Imagine que eu fiz uma pesquisa agora relacionada com futebol, certo? Aliás, continua ainda relacionada com o futebol. Só que agora minha amostra, digamos que é na cidade de Juazeiro, ou no estado do Ceará, ou até mesmo no Brasil. Vamos lá. Veja essa tabela aí, veja essa tabela que eu apresento para vocês. Olhando para a tabela, eu consigo identificar o total aqui embaixo. Aqui embaixo, o total. Esse total é o número de pessoas da minha amostra. Então, eu peguei 80 pessoas para fazer a pesquisa. E perguntando qual clube de futebol eles torcem, eu consegui identificar que 40 mil são flamenguistas, 20 mil são corintianos, 12 mil atleticanos e 8 mil são gremistas. Esse é o número de flamenguista, de corintiano, atleticano e gremistas da pesquisa. Esse número, essa quantidade, eu chamo de frequência absoluta. Olha aqui, ó. Frequência absoluta. Se tu somar, né, os 4, dá quanto? 80 mil. A frequência absoluta, ela a referência dela é a unidade. O tanto de unidades me diz a frequência absoluta. Ficou claro aí o que é a frequência absoluta? Por exemplo, se só tivesse um flamenguista, a frequência absoluta de flamenguista seria 1. Ok? Então, frequência absoluta. Do outro lado, eu tenho uma outra coluna, que é a frequência relativa na forma de porcentagem. Porcentagem. Ótimo, Gabi. Então, como é que eu calculo a porcentagem? Quem lembra? Por exemplo, aqui já está o número, óbvio. 50%, não é? Ó, 40 mil flamenguistas dá 50% na minha pesquisa. Mas como é que eu chego nesse resultado, de 50%? Quem arrisca me dizer como é que se faz isso? Como é que eu chego nesse número? Para me calcular.
a frequência relativa. Olha o total. O total é quanto? 100%, né? Tem que dar 100%, lógico, o total. Como é que eu faço para calcular? Então, ó, eu pego esse número, divido por esse. 40.000 dividido por 80.000 vezes 100. Então, se tu dividir, ó, cortando os zeros aqui, né? Para facilitar a nossa vida. 4 dividido por 8, 0,5 vezes 100, que dá 50%. E assim os outros. Qual é a frequência relativa dos corintianos? Aí tu divide 20 por 80.000, multiplica por 100. Aí tu vai encontrar 25%. Certo? Agora, vamos lá. Aqui é uma forma de eu comunicar para vocês a minha pesquisa. Ok? Então, assim, eu fiz uma pesquisa, coloquei numa tabela. Essa tabela com duas colunas, frequência absoluta, frequência relativa. Então, eu comunico isso para vocês. Mas existe outra forma de eu comunicar isso, que é por meio de gráficos. Certo? Então, olha, esse gráfico aqui, esse primeiro aqui, ó, esse aqui, ó, é o gráfico de barras. Então, aqui na vertical, ó, na vertical, eu tenho os clubes, ó, Flamengo, Corinthians, Atlético e Grêmio. E aqui na horizontal, eu tenho a frequência absoluta. Então, ó, 40 mil. Lembrando aqui que está expresso em mil, ó. 40.000, quem é? São os flamenguistas. 20.000 são os corintianos. 12.000 são os atleticanos. E 8.000 são os gremistas. Isso é uma forma que eu tenho de comunicar com vocês os dados que eu colhei na pesquisa. Outra forma que eu tenho para comunicar, que também é na forma de gráfico, é o gráfico de colunas, que é aqui o da direita. Na horizontal, eu coloquei os times de futebol e na vertical, os números. Ok? Todos eles em 1.000. Só muda a posição do gráfico, mas comunica a mesma coisa. Outra forma de eu comunicar é usando o gráfico de setores. E o gráfico de setores, eu levo mais em conta já a frequência relativa. Perceba que ele está na forma de porcentagem. Certo? Tá aí, ó. Flamengo 50%, Corinthians 25%, Atlético 15%, Grêmio 10%. E como é que eu faço isso? Eu me oriento para fazer um gráfico desse, eu me oriento pelo ângulo, não é? Que ele é expresso em graus. Então, veja, se você der uma volta completa num círculo, né? Você der uma volta completa num círculo.
Você dá uma volta completa. Quantos graus são uma volta completa no círculo? Você lembra disso? É para lembrar. Quantos graus são? A volta completa. 360. Não é 360? Então, veja. Para mim destacar, para mim fazer, então, o que cada torcida, né, vai representar, a parte que eu vou dar do círculo a cada uma dessas torcidas. Como é que eu faço? Eu vou trabalhar a porcentagem e o ângulo. Porque veja o Flamengo. O Flamengo é 50%. Isso aqui a gente viu lá na tabela. Vamos voltar para a tabela, né? A tabela tá aí e tal. Você pega dessa tabela. Flamengo tem 50% dos torcedores da pesquisa. Como é que eu faço isso? Ó, bem aqui, ó. 50% de 360 é quanto? É 0,50 vezes 360, que é igual a 180. Tá aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó, é 180 graus. Certo? Então, veja. Daqui para cá, ó, 180 graus. E os corintianos? Qual a parte que eu dou para eles do gráfico de setores? Aí eu vou pegar a porcentagem, ó, tá bem aqui, ó. 25% de 60 de 360 graus. É 0,25 vezes 360, que dá quanto? 90 graus. Então aqui, ó, 90 graus. Ok? E assim os outros, para você fazer. Simples? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Faz assim que dói? Ótimo. Então vejamos. Vou mudar agora a pesquisa, tá? Imagine que eu faço uma pesquisa, né, na cidade de Juazeiro, com 2.000 pessoas, está aqui o total. Por que é que eu cheguei no total? Né? 2.000 pessoas participaram da pesquisa para saber qual jornal eles consomem, ou leem, ou assistem o jornal, entre o jornal A, B e C. Né? Então, eu tenho que 1.400 pessoas consomem o jornal A, 240 consomem o jornal B, 360 consomem o jornal C. Né? Lembrando, essa coluna aqui, que frequência é essa coluna aqui, ó? Que frequência é essa coluna? Vocês lembram? Que frequência é? Frequência absoluta, né? Frequência absoluta. E essa outra coluna é que frequência? Frequência, frequência relativa, ok? Então, como é que eu cheguei? Isso aqui é porcentagem, tá, pessoal? Ó, 70%, 12%, 18%. E o todo é 100%, né? Como é que eu chego nesse resultado? Como é que eu chego em 70%? Como é que eu chego em 12%? Por exemplo, jornal B. Como é que eu faço para encontrar a porcentagem do jornal B? 12
dividido pelo total, que é 2.000, vezes 100. Então, se tu dividir 12 por 12, não, perdoe-me. Frequência absoluta, 240. Agora sim. Pego a frequência absoluta, 240, divido por 2.000, vezes 100. Isso aqui dá quanto? Fica 0,12 vezes 100, que é igual a 12%. Para fazer os outros, da mesma forma, ok? Dúvida até aí? Não? Pois vamos avançar. Essa pesquisa foi expressa na forma de tabela, né? Mas também pode ser expresso na forma de gráfico. Esse gráfico aí, que gráfico é esse? É o gráfico de segmento. Olha lá, ó. Gráfico de segmento. Certo? Ou você pode também chamar de gráfico de linha. Alguns livros trazem como gráfico de linha. Certo? Então, olha. Jornal B, 240 consumidores. Jornal C, 360 e Jornal A, 1.400. Certo? Os outros tipos de gráfico. Olha aí. Tá o gráfico de barra, que é esse aqui, ó, da esquerda, ó. Jornal A, né? Ó, os 1.400 pessoas que leem, que consomem. Ou você pode escrever aqui na forma de coluna. Veja, esse eu chamo de coluna. Até porque lembra uma coluna, uma coluna de concreto. E o gráfico de setores. Veja, os 3 jornais colocados no círculo. Como é que eu faço para destinar o círculo para cada jornal? Como é que eu faço? Por exemplo, o jornal A está 70%. Perceba que no círculo o maior pedaço foi dado para o jornal A. Aí se eu perguntar para você qual o ângulo aqui destinado ao gráfico para o jornal A, que ângulo é esse aqui? Como é que você faria? 70%, que é a frequência relativa, eu vou ter que dar, óbvio, a maior parte para o jornal A. 70% de 360, né? 70% de 360, ou seja, 0,70 vezes 360, que dá quanto? Quem já fez aí? Que dá quanto? Que dá quanto? Gabi, deixa de se achar, Gabi. Quer que eu zere tua nota, Gabi? Do bimestre passado, para aí tu vai se esforçar um pouco mais. Dá 252 graus. Então, ó, na hora de construir um gráfico de setor desse,
eu vou destinar aqui 252 graus. Essa região equivale a 70% do total, certo? Então, essa região aí, ó, ela equivale a 252 graus, que é 70% do total. As demais, como é que eu faço, por exemplo? A do B, quantos graus eu vou destinar a essa região, que é do B? Eu vou pegar do B, ó, 12%. 12% de 360, que é igual a 0,12 vezes 360. Isso a 0,12 vezes 360. 0,12 vezes 360. Eita, sem mais nem calcular. 43,2 graus. Ok? É isso. Alguma dúvida, alguma perguntinha aí? Alguma pergunta?